Como anda a sua mente? Ela é uma mente preparada? Ela está com a esperança firmada em Cristo? 1 Pedro 1,13 diz: por isso, preparando o vosso entendimento, ou seja, a vossa mente, para a ação, sendo sóbrios, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Queridos, uma esperança que prepara a mente. Pedro inicia o versículo com uma expressão importante: por isso. Essas palavras ligam a sua exortação ao que ele havia acabado de ensinar sobre a esperança viva, a salvação e a herança que Deus guarda para os seus filhos. O apóstolo não está ensinando uma técnica de pensamento positivo, não é isso aqui. Ele não diz que precisamos controlar perfeitamente a nossa mente para preservar a esperança. Pelo contrário, Pedro mostra que, porque Deus nos concedeu uma esperança segura em Cristo, somos chamados a preparar a nossa mente, viver com sobriedade e esperar inteiramente na graça que será revelada na volta de Jesus. A esperança cristã não nasce da ausência de problemas, ela nasce da certeza de que Deus permanece fiel, de que Cristo venceu e de que a salvação será plenamente revelada. Prepare a sua mente para a caminhada. A expressão preparando o vosso entendimento para a ação, ela traz a imagem de alguém que reúne e prende suas roupas antes de iniciar uma caminhada ou realizar uma tarefa. A ideia é estar pronto, atento e preparado para agir. E aí, você está preparado? Como está a sua mente? Ou seja, poderíamos dizer, como está o teu coração? Preparar a mente, portanto, não significa fingir que não existem dúvidas, dores ou preocupações. Também não significa negar o sofrimento. Significa colocar os pensamentos diante de Deus e permitir que a verdade conduza nossas decisões. Muitas vezes, antes de desistirmos externamente, já estamos lutando internamente. Pensamentos de medo, fracasso e abandono podem influenciar a maneira como enxergamos a nós mesmos, as circunstâncias e até o próprio Deus. Por isso, queridos, precisamos perguntar: o que tenho acreditado durante este período? Meus pensamentos estão sendo guiados pelo medo ou pela verdade? Será que eu estou interpretando Deus a partir das circunstâncias ou as circunstâncias a partir do caráter de Deus? Porque uma mente preparada não é uma mente que nunca enfrenta conflitos. É uma mente que aprende a levar os seus conflitos ao Senhor. Nem todo pensamento define você. Nós não escolhemos todos os pensamentos que surgem em nossa mente. Alguns chegam inesperadamente, outros retornam por causa de experiências dolorosas, cansaço, ansiedade ou preocupações acumuladas. Nem todo pensamento que passa pela nossa mente expressa quem somos ou aquilo em que realmente cremos. Ter um pensamento não significa concordar com ele. Talvez você tenha pensado: eu não vou conseguir, Deus se esqueceu de mim, não vai mudar, não adianta continuar orando. Essas ideias, elas podem surgir, mas não precisam governar a sua vida. Podemos aprender a discernir quais pensamentos serão alimentados, quais serão rejeitados e quais serão entregues a Deus em oração. A palavra, ela nos ensina a examinar que os pensamentos, aquilo que vem à nossa mente, a submeter a nossa mente a Cristo. Isso não acontece de uma só vez. É um processo diário que, reconhecer a mentira, por exemplo, confrontá-la com a verdade, escolher caminhar pela fé. Cuidar da mente também pode incluir conversar com pessoas maduras,
buscar apoio pastoral e, quando necessário, procurar ajuda profissional. A busca por cuidado não demonstra falta de fé. Muitas vezes é uma expressão de sabedoria e humildade. Alimente sua alma com a verdade. Vivemos cercados por informações, por notícias, opiniões, vídeos, mensagens, conversas. Aquilo que aqui nós nos expomos repetidamente vai influenciar a nossa percepção, nossas emoções e, inclusive, principalmente, nossas decisões. Por isso, vale refletir com o que tenho alimentado a minha mente. Quando somos constantemente expostos ao medo, à comparação e à indignação, podemos começar a enxergar toda a realidade por essas lentes. Mas quando a palavra de Deus ocupa espaço em nós, ela reorganiza a nossa maneira de pensar. Isso não significa que problemas desaparecerão imediatamente, automaticamente. Significa que eles deixarão de ser a última voz ou a única voz dentro de nós. Jesus enfrentou as tentações no deserto, respondendo com a palavra de Deus. Ele nos mostra que a verdade das Escrituras é uma fonte de firmeza em tempos de pressão. Não usamos a Bíblia para negar a realidade, mas para enxergá-la à luz de quem Deus é e do que Ele prometeu. A palavra nos lembra que Deus continua presente quando não conseguimos percebê-lo, que nossa identidade não depende do desempenho e nem da aprovação das pessoas, e que a dor não terá a palavra final, que a graça de Deus é maior, muito maior do que a nossa fraqueza. Cristo voltará e que completará a obra da salvação. Pensamos sobre isso ontem. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você tem acreditado nisto? Como é que está a tua mente? Querido, viva com sobriedade, viva com vigilância. Pedro nos alerta também, sede sóbrios. A sobriedade nesse contexto não se limita a evitar excessos. Ela envolve viver espiritualmente desperto, atento e capaz de discernir o que acontece ao nosso redor e dentro de nós. É possível viver no piloto automático, reagir sem pensar, falar motivado pela irritação, tomar decisões dominado pelo medo ou permitir que uma emoção momentânea defina o rumo da nossa vida. Mas Deus nos chama a uma postura diferente. Ele nos ensina a fazer pausas, orar antes de responder, ouvir antes de julgar e esperar antes de agir. Ser sóbrio não significa ser frio ou insensível. Significa não permitir que a ansiedade, a raiva, a impulsividade ou o desespero assumam o controle. Às vezes, uma atitude de fé será esperar. Em outras ocasiões, será pedir perdão ou estabelecer limites, buscar ajuda ou dar um passo de obediência. A mente preparada não apenas descansa em Deus, ela também se dispõe a obedecer a Deus. Então espere inteiramente na graça. Pedro não orienta os seus leitores aqui a colocar toda a esperança nas circunstâncias, nas pessoas ou na própria capacidade de resolver tudo. Ele diz: esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nossa esperança, queridos, tem um fundamento e um destino. A graça de Deus revelada plenamente em Jesus. Muitas vezes depositamos expectativas em coisas que não conseguem sustentar o peso da nossa alma. Imaginamos que uma promoção resolverá tudo, que uma mudança de cidade curará todas as feridas, ou que outra pessoa preencherá todos os nossos vazios. Essas coisas podem trazer alívio, alegria, novas oportunidades, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar de Deus. Quando colocamos nelas a esperança definitiva, inevitavelmente ficamos vulneráveis à frustração. A esperança cristã não é a promessa de que todos os problemas
se resolvem imediatamente. Também não é a certeza de que receberemos tudo o que desejamos nesta vida, mas ela é a confiança de que Jesus Cristo será plenamente revelado, de que Deus completará a sua obra e de que a salvação que já começou em nós será levada à consumação. Por isso, podemos enfrentar o presente sem sermos escravizados por ele. O cenário pode mudar, mas a promessa de Deus permanece. A esperança não exige negar a dor. Esperar em Deus não significa dizer que está tudo bem quando não está. A Bíblia nunca esconde o sofrimento dos seus servos. Deus não esconde. Os salmos registram lágrimas, perguntas, angústias, momentos de dúvidas e de profunda tristeza. O salmista chegou a perguntar à própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Ele não fingiu que estava forte, mas também não permitiu que o abatimento definisse toda a sua realidade. Queridos, em meio à dor, o coração do salmista se voltou para Deus. Você pode reconhecer que está cansado e ainda assim continuar esperando. Pode admitir que está com medo e ainda assim confiar. Você pode buscar ajuda e ainda assim permanecer firme na fé. A esperança cristã não é a ausência de luta. É a presença de uma promessa maior do que a luta, onde a sua mente encontrará descanso. Todos os dias muitos pensamentos passam por nossa mente. Alguns nos aproximam de Deus, outros ampliam o medo, a culpa, a desesperança. Talvez hoje você precise fazer uma escolha consciente. Não a escolha de nunca mais sentir ansiedade, mas a decisão de não entregar o governo da sua vida a ela. Volte para a palavra, volte para a oração, converse com Deus com honestidade, procure pessoas confiáveis, lembre-se das promessas do Senhor. É claro que isso não fará necessariamente que tudo se resolva, mas lembrará a sua alma de que ela não está sozinha e de que Deus continua no controle. Que Deus te abençoe, querido. Que você reflita sobre esta palavra nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, o Senhor que conhece a minha mente, o meu coração, sabe das minhas preocupações, sabe de tudo que visita a minha alma, sabe dos medos que retornam, das dúvidas que às vezes enfraquecem a esperança. Pai, eu quero agradecer porque a minha esperança não depende da minha força, das circunstâncias ou da capacidade de controlar tudo. Ela está firmada na graça, na obra de Cristo. Prepara, Senhor, a nossa mente para caminhar contigo. Nos ensina a discernir os pensamentos que surgem em nós e não permitir que eles governem, que o medo governe as nossas decisões. Nos ajuda a encher o coração com a Tua palavra, a viver com sobriedade, vigilância, a agir com sabedoria, com fé, com obediência, Senhor. E quando nós estivermos cansados, o Senhor seja o nosso sustento. Quando estivermos ansiosos, receba, Pai, as nossas preocupações. Quando estivermos sem saber o que fazer, Senhor, seja o nosso guia. Que a nossa esperança esteja, Senhor, inteiramente em Ti e na graça que será revelada na volta de Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém, queridos. A paz de um cristão não depende da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Deus e é fortalecida quando descansamos em Suas promessas. Pense sobre isso nesta manhã. Que Deus te abençoe. Bom dia.